Rogério Ceni. E parabéns pro Galopo. São 7 gols, acho, até agora, né? 7 gols do Galopo. Que menino incrível. Né? E sobre o São Paulo, é claro que é importante se classificar, mas também não precisa fazer festa, comemorar. É obrigação do São Paulo avançar à próxima fase. A classificação veio de forma antecipada. O Rogério tem feito um bom trabalho nesse início de Campeonato Paulista, porque é um São Paulo, Zé, bem diferente do ano passado. Muitos saíram, outros chegaram. O Rogério está dando cara para esse time. Ele não tem praticamente meio time que poderia ser titular. Tem muitos problemas. E o São Paulo, mesmo assim, com adversários fracos, de um poder mais baixo, vai fazendo a lição de casa. E isso é muito importante. E talvez tenha que se comemorar o quê? Que o São Paulo está à frente do Corinthians. Sim. Aí sim, aí você tem um parâmetro diferente, porque o Corinthians, ele tem um elenco montado, é verdade que tem o Lázaro chegando, que está implantando um outro esquema, mas o Corinthians é um time muito mais ajustado do que o São Paulo em relação ao ano passado. E o São Paulo consegue, nesse momento, fazer uma campanha melhor que a do Corinthians, e aí, provavelmente, essas equipes se encontrem na próxima fase, nesse momento, o São Paulo com vantagem. E por que não brigar por uma primeira posição geral de Campeonato Paulista? Tá com 20 pontos, o Palmeiras tem 21, é verdade, tem um jogo a menos, joga daqui a pouquinho, como a gente mostrou. Mas é isso, o trabalho do Rogério Ceni é muito honesto, muito honesto no comando do São Paulo. O São Paulo tem muitos lesionados. O torcedor às vezes fica um pouquinho bravo, porque, poxa, a gente teve Amoroso, a gente teve Josué, a gente teve Mineiro, mas, gente, é uma realidade diferente. O São Paulo foi ao mercado, contratou peças de um nível médio para cima. Então o Rogério ele consegue girar e não perder muito a qualidade do time. Ele consegue manter ali uma linha de nível técnico. Então é um time que aos pouquinhos vai se construindo e compete muito. Isso que é importante no futebol de hoje, competir. Às vezes você tem um time que é um pouquinho pior que o outro, mas você compete dentro de campo, você briga dentro de campo. E é isso que o Rogério está tentando implementar nesse novo trabalho dele do São Paulo. E às vezes você pega um time, por exemplo, pegou o Palmeiras, fez um jogo bom, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. Claro, perde para o Corinthians, mas é assim, time grande é assim, perde um jogo aqui, ganha outro ali, mas vai fazendo um trabalho muito bom com o que tem o Rogério Ceni no comando do São Paulo. E essa pergunta que o Silvestre fez sobre o Luan ao Rogério, o Rogério falou lá de cada um cuidar das suas feridas, né? O Silvestre, obviamente, se referia ao que circulou, né, nesse início de semana, que o staff do Luan estava incomodado pelo fato do Luan estar com uma minutagem muito baixa. Sim. Ele voltou de lesão e como ele tem que renovar contrato, o staff do jogador entende que ele vai fazer um bom contrato se ele estiver jogando. E isso não vinha acontecendo, vinha gerando um incômodo, um desconforto, né? E era isso que o Silvestre queria saber do Rogério. O Rogério não quis entrar em polêmica e segue o jogo. Eu entendo que o Rogério não tem que estar preocupado para a situação do Luan, se ele vai renovar o contrato, se ele não vai renovar. Está à disposição? Está com a camisa do São Paulo, tem contrato, põe para jogar. Tá jogando bem no treino, tá treinando bem, tá jogando bem e tá colocando. Foi o mesmo que aconteceu com o Galopo. Sim, e o Rogério vem fazendo um rodízio ali no meio de campo. Os técnicos falam que o campo se escala. Sim. Né? É um bom jogador. O jogador se escala, né? O campo que diz isso. Já foi titular do São Paulo, é um bom jogador, menino de Cotia, tem contrato, como você disse, até dezembro. Então, a partir do meio do ano agora, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, isso acaba instigando algumas coisinhas dentro do São Paulo, mas é um jogador que pode ser utilizado pelo Rogério sem problema nenhum, pode ser titular, pode ser reserva, é São Paulino, tem raça, mostra isso dentro de campo e para mim é um bom valor desse time do São Paulo. Você renovaria com o Luan se você fosse São Paulo? Positivo, renovaria. Renovaria, cara? Não pode nem pensar, tem que renovar agora. Então, deixa ele jogar, né? Luca Castilho chega mais com o dia seguinte do São Paulo. Boa noite, Luquinha. Que fase sensacional essa do Juliano Galopo, hein? Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Salazar. E uma boa noite especial para você que acompanha o Gazeta Esportiva de casa. É isso, Michele. Vitória ontem, classificado às quartas de final com 2 rodadas de antecedência e jogando muito bem. Mas é impossível desassociar a boa fase do São Paulo com o Galopo. O argentino, nas últimas 4 partidas, anotou 4 gols, deu 2 assistências e com o gol de ontem, ele se igualou a Roger Guedes do Corinthians na artilharia do Paulistão. Eu separei uma sonora do Rogério Ceni falando sobre o argentino. Bota na tela, Chile. Eu acho que ele vem exercendo uma função que eu acho que é a que ele melhor se adapta. Isso, trabalhando, treinamentos, ele consegue executar essa função e, como eu falo, ele é um cara que empurra a bola para dentro do gol. Ele quer seja um gol fácil, quer seja um gol de pênalti bem batido, quer seja um golaço como foi contra o Red Bull, né? Aquele gol bonito que ele fez. E jogador que tem gol tem que estar sempre mais próximo. Ele vem cada vez colaborando mais na marcação. Eu falo que ele, para jogar mais atrás, ele tem um pouquinho de dificuldade no sentido de posicionamento, mas jogando nessa função é um jogador que rende bastante e tem ajudado
tem ajudado a gente com gols, com jogo combinado. Eu acho que essa linha ele, Luciano e Rato, ela vem jogando muito bem. Hoje o Luan fez uma boa partida, a se destacar positivamente a participação do Luan e os laterais que foram muito bem, deram muita profundidade no dia de hoje. E o elenco está com a moral alta com o Rogério Ceni. Tanto que eles tiveram folga no dia de hoje e retornam para o CCT da Barra Funda só amanhã, às 11 horas da manhã. O São Paulo é líder com 20 pontos do Grupo B. São 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E o clube espera ainda Água Santa ou o São Bernardo para saber quem encara nas quartas de final. O clima tá tão bom dentro do São Paulo que até o zagueiro Nahuel Ferrarese fez uma proposta bem inusitada na tweet de ontem depois da vitória do São Bento, viu? Se ficamos campeão do Paulista, eu vou à Avenida Paulista aí no São Paulo e fico desnudo. Eu fico sem roupa, mano, juro. Sério? Pero só com cuecas. Só com uma cueca. E é isso, o zagueiro que já raspou a cabeça depois do clássico contra o Santos e uma aposta que ele fez com o Calleri, não sei se ele vai cumprir ou não a promessa, aí eu deixo com vocês. O Ferrarese ainda se recupera de uma lesão no joelho e para dar continuidade à sequência do Paulistão e o São Paulo se classificar em primeiro do grupo com tranquilidade, ele encara o São Bernardo nesse sábado às 6h30 no Morumbi para garantir essa liderança e já ir para as quartas de final com a vantagem de jogar no Morumbi. Tá bom, Michele? É isso. E Zé Paz, um beijo pra você, tá bom? Ô, Luca, fica aqui com a gente. Fica aqui, Luca. Não tá combinado. Então quer dizer que o Ferrarese fez uma promessa, quer dizer, falou o seguinte, como é que é? Ele vai vir de cueca aqui na Gazeta? Não, na Paulista, é isso? Na Paulista ele já tá no nosso quintal, né, Michele? A gente pode cobrir essa aposta se o São Paulo for campeão do Paulista, com certeza. Mas é isso, o São Paulo sendo campeão, ele prometeu andar de cueca aqui na Paulista, Michele. Vai andar de cueca na Paulista, você vai, quem que vai junto com ele? Não, é o seguinte, ó. Que raio de promessa isso aí essa? não deu muita sorte, nós já tivemos um companheiro que prometeu isso também. Valeu, Luquinha. Foi São Paulo e Corinthians pra final, a gente teve um maluco chamado Alexandre Silvestre, que falou que ia andar de cueca lá na Arena Itaquera, se o Corinthians fosse campeão. E ele andou? Não, o São Paulo perdeu. Graças a Deus, né? Não pelo São Paulo ter perdido. Graças a Deus, não foi o Silvestre de cueca. Né? Então, sei lá, essa história de cueca na Paulista. Bom, de qualquer forma, ele prometeu a aposta, mas as lives dele são lives engraçadas. Ele é engraçado. Né? Então, ele outro dia expulsou um palmeirense da live, tava na boa, mas tudo na boa, né? Falou, não, pode sair e tal. Raspou a cabeça ele perdeu uma aposta pro Calleri, ele gosta de aposta. Gosta. Vamos trazer ele aqui no mês, vamos fazer uma aposta com ele. Mas quando ele estiver aqui na